diabetes ou diabetes mellitus é uma doença que afeta primariamente o metabolismo dos carboidratos, mas que na verdade acaba afetando o metabolismo de todos os componentes da alimentação e do organismo, como proteínas, como gorduras, etc. Nós podemos dizer que o denominador comum do diabetes, ou da diabetes, isso é uma coisa controversa, se é do ou da, é a deficiência de insulina. A insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas, pelas células beta do pâncreas, e que estimula a entrada da glicose nas células do organismo como um todo e, consequentemente, essa entrada da glicose nas células vai fazer com que a glicose seja transformada em gordura, seja transformada em proteínas também, etc. De maneira que a deficiência da insulina provoca um aumento da glicose, do açúcar no sangue, uma vez que a glicose não consegue entrar nas células. No entanto, existem duas formas fundamentais de diabetes. Existe aquela deficiência absoluta de insulina, em que o pâncreas pediu as contas, entrou em falência, e se a pessoa não tomar a insulina por injeções, ela não vai sobreviver. É o chamado diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças, mas pode ocorrer também na idade adulta. O diabetes mais comum, chamado tipo 2, responsável por 90% dos casos, é provocado inicialmente não por uma deficiência de insulina, mas sim por uma resistência na ação da insulina. É como, digamos assim, houvesse uma blindagem no músculo para a entrada da glicose e a insulina não consegue empurrar a glicose para dentro do músculo. Consequentemente, tudo se passa como se essa insulina fosse deficiente. Pouco a pouco, essa insulina que está fazendo um grande esforço, o pâncreas está trabalhando a mais para poder suprir, ela acaba também pedindo as contas e entra numa concordato ou até numa falência. Mas no diabetes tipo 2, em geral, não há necessidade de se tomar insulina. Existe um mito de que o diabético não pode usar o açúcar. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, a dieta do diabético é muito parecida com a dieta da população geral, com exceção de que o diabético deve diminuir muito o uso de açúcares rapidamente absorvíveis, como sacarose, glicose, frutas com alto teor de açúcar, etc. De resto, ele deve consumir também, porque, por exemplo, o amido, a absorção dele é lenta. Se não houver um excesso de consumo, a absorção se faz de tal maneira que a insulina do próprio indivíduo com diabetes, por si só ou através do estímulo por medicamentos, é capaz de metabolizar o açúcar derivado desse amido.